Em fevereiro de 2023, houve um terremoto de 7,8 de magnitude na área de fronteira turco-síria. Os mortos passaram de 50 mil pessoas. Em 1º de janeiro de 2024, ocorreu um terremoto que atingiu a província de Ishikawa, no Japão. Com uma magnitude de 7,6 foram registrados 84 mortos. É claro que outros fatores, como por exemplo densidade demográfica, epicentro entre outros, influenciam para os números de fatalidade, mas mesmo assim, a discrepância desses números são inegáveis. Por quê? O Japão é um país que experimentou muitos desastres naturais e, ao longo do tempo, tornou-se uma das nações mais bem preparadas do planeta. Felizmente, as fatalidades são relativamente poucas quando você compara a quantidade de desastres que atingiram o país, mais a densidade populacional com a taxa de fatalidade. Sim, os números são surpreendentemente pequenos. A capacidade de inovar, investir, educar e aprender com os erros do passado tornou o Japão o país mais preparado para terremotos do mundo. Mas como eles conseguem essa tamanha façanha? Vamos descobrir juntos agora mesmo. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Dada a regularidade dos terremotos no Japão, todas as casas passaram a ser construídas de acordo com rigorosos padrões à prova de terremotos que foram definidos por lei. Essas leis também se aplicam a outras estruturas, como prédios públicos e edifícios comerciais. Disse que cerca de 87% dos edifícios em Tóquio são capazes de resistir a terremotos. Agora, a maior arma do país contra terremotos chama-se E-Defense, nada menos que o maior simulador de terremotos do mundo. Sua enorme mesa vibratória, que pode suportar um prédio de 10 andares, movendo-se em todas as direções, com a força equivalente dos terremotos mais destrutivos. Em janeiro de 1995, um terremoto atingiu a cidade de Kobe, no Japão, e pegou todos de surpresa. O Japão é um dos países com maior atividade sísmica no mundo. Situa-se na fronteira de 4 placas tectônicas e 90% de praticamente todos os terremotos são muito poderosos. Isso por acontecerem nos limites das placas tectônicas. Mas Kobe não está perto de um. Este terremoto foi causado por uma falha interplaca, essencialmente uma rachadura na superfície da Terra, e isso não está no limite de uma placa tectônica. Esta falha não produziu nenhum terremoto por cerca de 1000 anos. Então, a cidade estava completamente despreparada. O terremoto mediu magnitude 6,9, logo abaixo da definição de um grande terremoto. Apesar disso, o terremoto matou mais de 6 mil pessoas e deixou outras 300 mil desabrigadas. Mais de 80% das mortes foram causadas pelo desabamento de edifícios. O custo econômico total foi estimado em até 80 bilhões de dólares. Em resposta, o governo reuniu cientistas para uma conferência sobre prevenção de desastres sísmicos. E lá, eles concordaram em construir o maior simulador de terremoto que o mundo já tinha visto. No centro do E-Defense, há uma mesa vibratória de 20 metros por 15 que pesa nada menos que 800 toneladas. De cada lado, existem 5 atuadores hidráulicos, que empurram a mesa de um lado para o outro, e tudo está em cima de outros 14 atuadores na parte inferior, que move a mesa para cima e para baixo. O E-Defense já produziu mais de 100 testes, submetendo todos os tipos de edifícios a diferentes terremotos simulados, tudo para aprender a fazer edifícios mais resistentes a terremotos. Toda a instalação é gigantesca. Há um armazém onde está alojada apenas a mesa vibratória, pois como a demanda de testes é alta, todos os edifícios para serem testados são construídos em um prédio separado e depois transferido por gigantescos veículos para o prédio de testes. Depois, há outra área cheia de gigantescos motores e tanques de armazenamento de nitrogênio, apenas para alimentar a mesa vibratória.
Estes são os atuadores hidráulicos, com 1,5 metro de diâmetro. Dentro de cada um, há um pistão de 30 toneladas movido por óleo em alta pressão. Com esse equipamento, os cientistas podem simular perfeitamente os terremotos passados e determinar seus efeitos em diferentes tipos de edifícios. A mesa vibratória pode suportar uma massa de até 1.200 toneladas e sacudi-los com acelerações de até 15 metros por segundo quadrado. Isso é uma força G maior que 1,5. O objetivo da mesa vibratória é simular realisticamente terremotos. E para fazer isso, você precisa de duas coisas: aplicar força suficiente de forma precisa e controlada e os dados sísmicos de terremotos reais já ocorridos. Nesta simulação, você pode ver que há 8 paredes de concreto que irão receber os abalos sísmicos pela mesa de agitação do simulador. A partir disso, terão os dados de quais são as mais resistentes. Os dados sísmicos que esse simulador vai reproduzir são do terremoto El Centro. Esse foi um terremoto de magnitude 6,9, que ocorreu em maio de 1940. Esse é um dos primeiros terremotos que temos dados sísmicos registrados. Toda a estrutura tem frequência natural. Quando a estrutura está danificada, a frequência natural torna-se mais curta. Então, é necessário inserir o que chamam de ruído branco com uma ampla gama de frequência, para que possam encontrar a frequência natural de edifícios. Assim é possível encontrar uma mudança na frequência natural da estrutura e continuar os testes. Para gerar a pressão necessária para operar a mesa vibratória e sustentá-la pelos minutos necessários, o A-Defense precisa de enormes reservas de armazenamento de pressão. E isso é conseguido com um galpão repleto de enormes tanques de armazenamento de alta pressão cheios de nitrogênio. Para pressurizar esses tanques, o nitrogênio líquido é bombeado de um grande tanque de armazenamento externo. E à medida que esse líquido aquece, ele se transforma em gás e se expande 694 vezes seu volume original. É relativamente fácil obter pressões muito altas com nitrogênio. Então, quando a pressão for o suficiente, ela é transferida para o óleo por meio de vários pistões. À medida que o teste é executado, o óleo é bombeado para os atuadores por esses motores gigantes, mas eles não conseguem sustentar a pressão necessária para operar a mesa vibratória por muito tempo. Então, entra as reservas de pressão de nitrogênio, que garante os movimentos da mesa vibratória por tempo suficiente. Enquanto um teste é executado, o óleo pressurizado precisa ser bombeado aos atuadores pelos motores. O fluxo para cada atuador é controlado por servoválvulas eletrônicas, ou seja, as forças e medidas podem ser precisamente controladas, fazendo com que a mesa replica qualquer dados de terremoto já registrado. Os engenheiros do A-Defense projetaram juntas universais de 7 metros de comprimento para transferir a força dos atuadores para a mesa vibratória sem assim danificar os atuadores com os movimentos. Para simular terremotos reais, é claro, o tremor não pode ser aleatório, pois cada terremoto tem seu próprio padrão característico de movimentos, que pode ser registrado por um sismógrafo. Os primeiros sismógrafos eram basicamente apenas uma caneta anexada a algumas molas, desenhando uma linha sobre um rolo de papel em movimento. E quando havia um terremoto, a caneta tremia e desenhava o padrão de aceleração desse terremoto. Hoje é usado o geofone sísmico. Esses são feitos de uma bobina de fio suspensa em torno de um ímã, todos unidos por molas. Quando o chão treme, as molas tremem, fazendo com que o fio se mova para cima e para baixo sobre o ímã, que gera uma corrente. Esta corrente é registrada para produzir um gráfico sismógrafo. Para obter a imagem completa de como a superfície da Terra se move nas 3 dimensões, são necessários 3 geofones, um orientado em cada direção perpendicularmente. A força de um terremoto é medida na escala de magnitude ou escala Richter. O menor terremoto que os humanos podem sentir é cerca de 1 bilhão de vezes menos poderoso do que o maior terremoto já registrado. Por causa disso, a escala de magnitude é logarítmica.
O aumento de 1 na escala de magnitude representa um aumento de 10 vezes na força do terremoto. Um terremoto abaixo de 2,5 na escala de magnitude é imperceptível aos humanos. Isso acontece milhões de vezes todos os anos, mas só pode ser detectado por geofones. Terremotos superiores a 6 na escala de magnitude podem danificar edifícios, mas ocorrem com muito menos frequência, apenas algumas centenas de vezes por ano em todo o mundo. O terremoto mais poderoso já registrado foi o grande terremoto chileno de 1960, com magnitude 9,5. O terremoto liberou energia equivalente a 20 mil bombas de Hiroshima e causou um tsunami com ondas de até 25 metros, devastando parte da população costeira do país. Estima-se que mais de 1.600 pessoas morreram, 3.000 ficaram feridas e causou danos no valor de mais de 400 milhões de dólares. Mas quão destrutivo é um terremoto não é determinado apenas pela magnitude, também importa quão próximo está o epicentro. Esta que era até 2022 a ponte suspensa mais longa do mundo, a ponte Akashi-Kaikyo, que conecta Honshu, a principal ilha do Japão, até a ilha Awaji, a quase 4 quilômetros de distância. O vão central tem uma distância de 1.990 metros e 80 centímetros. A poucos quilômetros dessa estrutura e a 16 quilômetros abaixo da Terra, foi o epicentro do grande terremoto de Hanshin em 1995. Quando o terremoto ocorreu, a ponte ainda estava em construção e, apesar de estar logo acima do epicentro, não houve grandes danos à estrutura. Mas a terra debaixo da ponte havia se movido e os projetos originais não funcionavam mais. Os projetos precisaram ser modificados e foi assim que a ponte suspensa mais longa do mundo ficou 80 centímetros mais comprida. Depois que o E-Defense foi inaugurado em 2005, um de seus primeiros testes foi uma comparação entre duas tradicionais casas de madeira japonesas. As casas foram transportadas da cidade vizinha de Akashi. Elas foram reconstruídas na mesa e abaladas com a magnitude do terremoto de Kobe. A casa que resistiu tinha sido reforçada com suportes de madeira, vigas e juntas metálicas, tornando-a mais resistente a terremotos. Este teste demonstrou que as casas japonesas mais antigas não são capazes de resistir a terremotos poderosos. Também apresentou algumas soluções. Alguns reforços estruturais relativamente simples e baratos podem aumentar significativamente a resistência a terremotos. Em 1981, o governo japonês introduziu novas regras de construção para as casas novas. Todos os edifícios construídos após 1981 em Kobe, apenas 0,3% deles desabaram durante o terremoto. Os dados que o E-Defenses proporciona é não apenas garantir que os edifícios não desmoronem, mas também como você pode ter certeza que o interior dos edifícios também é seguro. Para isso, o edifício a ser testado recebe todos os equipamentos reais de uma residência. Então, para este próximo teste, eles vão alimentar os sinais sísmicos do grande terremoto de Kobe. Durou apenas cerca de 20 segundos, mas tinha uma magnitude de 6,9. No terremoto de Kobe, registramos movimentos muito grandes, mas também muito curto. Os dados obtidos ainda podem alimentar um sistema sismólogo que prevê futuros terremotos com suas magnitudes e regiões. Essa é a previsão de um terremoto no futuro em Tokai Tonankai, com movimentos de duração muito longa. Os sismólogos dão 70% de chance que um terremoto de magnitude 8 ocorra em algum lugar perto da região de Tokai, lar de mais de 15 milhões de pessoas nos próximos 30 anos. O Vale de Nankai, localizado na costa sudeste do Japão, é onde a placa euroasiática empurra a placa filipina e produz um grande terremoto a cada 100 anos ou mais. Mas a região de Tokai não experimentou tal terremoto em mais de 160 anos. O governo estima que mais de 320 mil pessoas poderiam perder a vida. A maioria das mortes provavelmente será causada pelo tsunami de 30 metros,
mas um quarto, cerca de 82 mil, pelo desabamento do edifício. É por isso que a preparação para terremotos é tão importante. Prédios recém-construídos são muito seguros. Você sabe, eles têm desempenho sísmico muito alto. Mesmo num terremoto muito grande, esses edifícios podem sobreviver. Resumindo, exceto em casos extremos, a maioria dos novos edifícios no Japão pode sobreviver à maioria dos grandes terremotos. Portanto, o próximo desafio é mantê-los funcionais. Atualmente, mesmo quando os edifícios não desabam, canos de água muitas vezes estouram, deixando as pessoas sem água e eletricidade. E por isso, elas ainda têm que sair de suas casas. A tecnologia do país está garantindo que as casas não caiam mais, e com isso tornando o mundo um lugar um pouco mais seguro. De tempos em tempos, os códigos com regras para construções são atualizados e a consequência é que menos pessoas morrem. O Japão não esperou simplesmente por mais terremotos acontecer e apenas torcer pelo melhor. Eles gastaram bilhões em pesquisa para evitar que as pessoas sofram com estes desastres. Eles percebem que, embora não possam prever definitivamente o próximo grande terremoto, eles podem ter certeza que eles estão preparados quando isso acontecer. Então, nos diga o que você achou sobre essa tecnologia, deixe-nos um comentário. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.